Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas me perguntam no dia a dia. Dá para transformar uma máquina elétrica em gasolina, transformar uma máquina gasolina em elétrica, se depois eu quero mudar ou se eu me arrepender? Então eu vou tentar explicar para vocês o porquê isso não dá. Então a resposta já imediata é: não tem como. Existe possibilidade, mas é bastante trabalhoso, fica uma coisa enjambrada. Então eu vou explicar para vocês aqui na frente das máquinas agora desmontadas, para vocês terem uma noção, tudo que muda entre uma máquina e outra máquina. Para quem fica comigo, meu nome é Ricardo, da empresa do Campo Agrícola. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, aqui eu tenho um cavalete que não está montado, obviamente, para poder mostrar para vocês, de uma máquina elétrica. E aqui eu tenho um cavalete de uma máquina gasolina. Não está pintado porque ele ficou fora da programação da semana, então ele está num estágio diferente desse estágio aqui. Esse já veio da pintura e esse aqui está indo para a pintura. Bom, o que acontece? Primeiramente, a primeira coisa que nós temos que entender é que a base do motor, onde eu tenho um motor em cima, ela é diferente da base do motor gasolina, por vários motivos, tá? O corte onde vai os parafusos vai mudar, a posição que eu tenho aqui, ó, para acertar a polia de trás vai mudar entre uma e outra. Aqui eu tenho o escoamento do óleo e tenho os rasgos, né? E aqui eu tenho os rasgos. A base de motor elétrico é preparada para motores de várias marcas, tá? Porque o que pode acontecer em algum momento do mercado eu precisar usar um motor diferente, né? Ou usar o WEG, usar o Hércules. Nós trabalhamos só com primeira linha, mas eles têm diferença de furação. Então ela tem dois pares de furação aqui para se adaptar a isso. Por outro lado, eu tenho uma diferença aqui atrás, na parte traseira, tá? Que é a proteção. A proteção elétrica vai cobrir o motor elétrico aqui, enquanto que a proteção da gasolina, o motor é alto, tem que ter essa base de apoio para poder botar em cima. Então, já mudou muita coisa até o momento, tá? Todo o conjunto da proteção de correias aqui vai mudar também. Então, quando eu falo entre elétrica e gasolina, pode ser também entre elétrica e diesel, tá? É a mesma situação, nós temos situações completamente adversas e diferentes. Por último, muda todo o sistema de automação, né? Essa aqui é uma máquina elétrica automática e essa aqui é uma máquina gasolina automática. Então nós temos, na questão da elétrica, eu vou ter o sensor aqui embaixo, tá? Que vai ligar a máquina. E lá na frente eu tenho o porta-sensor que vai ligar a máquina. Esses dois elementos são completamente diferentes. Aqui eu tenho o guia do fio, tá? Aqui eu tenho as furações onde vai passar o fio. E aqui eu não tenho nada disso. Por quê? Porque aqui eu vou ter preparação com parafusos que vão receber o suporte que vai fazer a automação do acelera e desacelera dessa máquina gasolina ou de uma máquina diesel. Então, nós temos várias diferenças. O funil é igual, o cavalete de baixo é igual, mas os acessórios no entorno da máquina são muito diferentes. E por isso, para você fazer a migração de uma máquina para outra máquina, é uma situação bastante complexa e muito onerosa, custa muito dinheiro. Você tem que partir quase a máquina do zero, modificar muitas coisas, vai ficar uma coisa muito adaptada, muito cara e não vai ficar original igual fábrica de forma alguma, né? A não ser que você fosse, né, tirar todo o funil de cima e aproveitar essa parte de baixo. Vai mudar também a colocação dessas peças aqui, porque você precisa prender aqui a tampa traseira em lugar diferente do lugar da gasolina. Então é uma coisa bastante diferente e bastante complexa. Nós ainda temos a situação que algumas máquinas elétricas usam roscas diferentes. Então o helicóide aqui que vai fazer a movimentação do material e a prensagem, ele é diferente de uma máquina, por exemplo, elétrica do modelo standard para o modelo alta produção, né? A modelo alta produção até usa a mesma rosca da gasolina que você aproveitaria, né? Também, digamos que você fosse partir de uma elétrica para uma gasolina. Você precisa não só o motor gasolina e toda essa adaptação, além disso precisa também da embreagem, tá? Então tem mais um gasto a mais. Então é uma situação bastante complexa. Eu espero que vocês conseguiram entender aqui com a máquina desmontada. Vou mostrar para vocês mais umas imagens agora, em alguns momentos, de máquinas montadas, para vocês verem como elas são bem diferentes.
Bom, pessoal, então para quem ainda tem dúvidas sobre esse assunto, tá? Pode me perguntar nos comentários, eu vou estar bem tranquilo para vocês. Para finalizar, vou só para aqueles que pensaram na máquina diesel, nós temos a mesma situação, tá? Para elétrica, para diesel. Diesel para gasolina é um pouquinho diferente, digamos, não é tão complicado, mas ainda temos alguns probleminhas, mas dá para fazer de uma forma mais tranquila. Então, na diesel eu teria que subir essa parte aqui para caber o motor embaixo, então vai mudar a altura desse elemento aqui e vai mudar a proteção lá atrás, mas você aproveita o sistema aqui de automação. Então, digamos que de diesel para gasolina não seja tão complexo, vai ter que trocar a base do motor também, então são menos itens, mas também é um trabalho bastante assim, tem uma evolução que você tem que fazer na máquina para ela se tornar de gasolina para diesel ou de diesel para gasolina, porque não é a mesma altura, tá? Embora seja a mesma peça, a tampa de cima vai mudar. Essa base tem que ser a base para diesel, mesma coisa, problema de furação, problema de distância. Então, também não é um trabalho muito bom. Então, por que a gente parou hoje para gravar esse vídeo para vocês, tá? Para que fique claro, para que você não pense em comprar uma máquina e depois querer mudar ela, não dá. Máquina que foi desenvolvida para uma função elétrica, ela vai ser elétrica. Máquina diesel vai ser diesel e gasolina vai ser gasolina, né? Então é bom você sempre conversar com o vendedor técnico que está lhe auxiliando para tirar suas dúvidas e comprar o melhor modelo. Afinal de contas, nossa empresa hoje, na data de hoje, trabalhamos com 22 modelos. Então às vezes fica um pouquinho confuso, a pessoa acha, mas eu posso mexer depois. Infelizmente não dá, tá? Mas você vai fazer uma compra tranquila porque todas as pessoas que vão lhe atender a partir da empresa do Campo Agrícola são técnicos e vão lhe dar o melhor esclarecimento em função da melhor escolha. Bom, gente, o que tinha para falar então hoje, na data de hoje, é isso. Nós temos lá o campo dos comentários, como eu falei anteriormente, para quem ainda sobrou dúvida e para quem quer talvez dar uma sugestão de alguns vídeos futuros, algumas dúvidas, usa lá o campo dos comentários, pergunte para a gente, que a gente sempre tenta trazer para vocês o melhor conteúdo para tirar as dúvidas que existem do dia a dia, principalmente para quem está indeciso sobre algumas situações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.